vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer. Conhecer a mim, saber quem sou eu. Já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus. Conhecendo museus. Na rotina apressada e vertiginosa em que vivemos, é cada vez mais raro encontrarmos tempo para momentos de reflexão e devoção. Mas houve uma época em que as pessoas dedicavam vários momentos do dia aos seus rituais particulares, em busca do sagrado. Para isso, se valiam dos oratórios. Você sabe o que são oratórios? Esses objetos contam muitas histórias e têm um enorme valor simbólico, que você vai descobrir agora, conhecendo o Museu do Oratório. Museu do Oratório. Os oratórios tiveram origem nos primórdios da Idade Média. Eram nichos ou armários com imagens religiosas, concebidos como um tipo de retábulo ou capela particular, em que os reis e nobres realizavam suas orações. Inspirando-se nesses costumes da realeza, as famílias mais abastadas passaram a possuir seus próprios oratórios e, pouco a pouco, esse costume acabou por se disseminar entre todas as camadas sociais. Registros demonstram que as caravelas de Pedro Álvares Cabral, que chegaram ao Brasil em 1500, traziam um oratório de Nossa Senhora da Boa Esperança. No Brasil colonial, havia oratórios nas fazendas, senzalas e também nas residências urbanas, com os santos de devoção. Colocados nas salas ou nos quartos, para uso individual, tornaram-se parte do cotidiano do brasileiro. Feitos de diversos materiais e estilos, os oratórios brasileiros servem de registro histórico e social. Por meio deles, pode-se conhecer o cotidiano dos séculos XVIII e XIX, as formas de rezar, de morar, os hábitos, valores e costumes de homens e mulheres de diversas camadas sociais. O acervo é composto por uma magnífica coleção de 162 oratórios e 300 imagens dos séculos 17 ao 20. As peças foram doadas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pela empresária e colecionadora Ângela Gutierrez, presidente do Instituto Flávio Gutierrez, que atua no desenvolvimento de projetos museológicos e também educacionais e culturais focados na área de patrimônio. É um museu muito particular, muito especial, porque ele conta a história da fé doméstica. O objeto da fé, o oratório, foi, um objeto da fé de extrema importância nesse país desde os primórdios da nossa história. Temos oratórios ali, todos brasileiros, de várias regiões e épocas. Os oratórios mineiros são bastante distintos, os do litoral, que são coloridos, são alegres, que trazem bem aquele espírito do sol, da alegria que a gente tem no litoral, e por aí vai. É uma história bastante bonita, a desse objeto da fé. Conhecer essas histórias é nos apropriar da herança cultural de nosso povo, que nos ajuda a construir as bases para a cultura de nosso tempo. Inaugurado em 1998, o Museu do Oratório é considerado o único no mundo dedicado a este tema. O prédio onde ele está instalado é um dos mais belos e significativos da Ouro Preto setecentista. Situado no centro da antiga Vila Rica, destaca-se pela arquitetura simétrica e harmônica, bem nos padrões da época.
antiga casa capitular da Ordem Terceira do Carmo, o sobrado chegou a ser usado como residência por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, famoso escultor e arquiteto barroco, enquanto ele trabalhava nas obras da Igreja do Carmo. Então, um casarão que foi restaurado também pelo Instituto Flávio Gutierrez, foi todo recuperado e aí então tornou-se morada dessas peças que durante tantos anos foram morada dos santos e de Deus. O Museu do Oratório nasceu de um trabalho meu de pesquisa e de restauração mesmo. Eu aprendi a restaurar restaurando oratórios. Eram peças pequenas, fáceis de carregar para aqui, para ali. Tal. E para uma mocinha que estava ali começando a descobrir aquele ofício, era muito importante restaurar o oratório, porque limpando as pinturas novas eu sempre encontrava uma carinha de anjo, um pedacinho de uma flor, a pontinha de uma estrela, e isso foi assim entusiasmando e fascinando e fazendo aquela mocinha se apaixonar pela arte da restauração. Resultado disso é que tanto eu me apaixonei pelos oratórios quanto eles por mim, e a coleção aconteceu. Para a instalação do Museu do Oratório, o lugar passou por uma grande restauração, com a inclusão de mobiliário técnico e equipamentos de museologia contemporânea, com o projeto do francês Pierre Catel. A atmosfera acolhedora, com fundo sonoro de música barroca, encanta o visitante e valoriza ainda mais a coleção. Em todas as casas brasileiras, em todas as casas de fazenda do Brasil, existiam um ou mais oratórios. Os pequenos que ficavam dentro dos quartos, nas alcovas, os oratórios de quarto de donzela, que são aqueles que ficavam sempre ao lado da cama da mocinha, da menina, que a acompanhava até o casamento, quando ela então saía da casa dos pais e montava a sua própria casa. Os oratórios de ermida, como a gente chama, aqueles oratórios grandes que ficavam em geral na parte externa das fazendas, substituindo as igrejas. Ali diante daqueles oratórios, quando havia padre, quando passava um padre por ali, celebrava-se os casamentos, as crismas, os batizados, enfim, os ofícios religiosos. E existem também os oratórios de salão, que são os oratórios de médio porte, que decoravam as salas, os salões das fazendas e das casas mais importantes. Com nítidas influências de 3 períodos, o barroco, o rococó e o neoclássico, os oratórios são classificados na exposição pelo uso e pela forma, como veremos em nossa visita. Vamos começar nosso passeio aqui no subsolo. Os chamados oratórios de viagem eram carregados em bolsas ou pendurados em lombo de animais durante os trajetos e serviam não apenas para as devoções dos viajantes, mas também como uma espécie de proteção para os perigos do caminho. Os oratórios de algibeira ou de viagem miniatura são assim chamados pelo seu tamanho diminuto e podiam ser carregados nos bolsos para a proteção cotidiana. Esses oratórios andavam nas bolsas, nos alforjes, nos bolsos, nas malas, nas sacolas e acompanhavam os viajantes, sempre com o intuito de protegê-los. Seu santo de devoção. A divindade era trazida para junto do homem e ela pousava dentro dos oratórios. Esse cenário demonstra como era um acampamento de tropeiros, onde não podia faltar, claro, o oratório. Essa coleção são os esmolés. São os oratórios que eram utilizados pelos fiéis no pescoço. Eles utilizavam tanto para poder fazer pedidos, eram ou pobres ou mendigos, ou os irmãos das ordens. Essa representação foi feita também por vários viajantes no século XIX. A gente tem aqui um quadro do Debré que mostra como este oratório era utilizado. Esses irmãos das ordens, eles caminhavam pedindo recursos tanto para ou cumprir uma promessa, ou para construir ou restaurar uma igreja. Muitos tinham uma gavetinha ou espaço para guardar o dinheiro coletado. Os oratórios arca eram transportados a localidades distantes para a celebração de casamentos, batizados, missa fúnebre e outros eventos religiosos.
Os oratórios de arte conventual eram feitos pelas freiras, decorados com papel laminado, algodão e flores, e vendidos para angariar fundos para sustentar os conventos. Oratórios pingente, como esse todo de ouro, além de proteger, eram usados como joias pelas mulheres. Os chamados oratórios bala eram muito usados pelos tropeiros e o nome vem da semelhança de seu formato com o das balas de cartucheira. A forma inusitada desses oratórios transformou-se com o tempo em opção estética, dando origem a exemplares sofisticados feitos por artistas como Francisco Vieira Servas. Temos aqui também uma curiosa miniatura feita dentro de uma bala real com o santo de devoção. Esse outro modelo, quando fechado, se assemelha a um livro. Para completar, temos os oratórios de alcova, que eram colocados nos quartos. Vale destacar esses exemplares chamados de oratórios de donzela. Normalmente com santas do sexo feminino, eles eram colocados em quartos sem janelas, para preservar a pureza das mocinhas. Quantas histórias é possível conhecer ou imaginar através dessas peças, não é? Depois do intervalo, eu volto para mostrar os outros andares do museu. Até já!